no nosso coração. Que cada irmão que está aqui seja marcado pela palavra e transformado, restaurado. Que saia daqui completamente comprometido com a tua presença, comprometido com o teu reino. Em nome de Jesus, diga amém. Então, só reforçando o que a pastora falou, papai e mamãe, você é responsável, amém? Então, se a criança está gritando muito, vai lá fora, volte, não tem problema. Eu lembro minha esposa, ela sentava ali no finalzinho, meus filhos gritavam, pegava as crianças, ficava ali da porta, escutando a palavra, às vezes o próprio berçário, está até aberto o berçário. Então, tenha essa prática, para que você crie um ambiente aqui familiar de fato, mas sem muito barulho, amém? Glória a Deus. Hoje o tema da palavra é: você é envolvido ou você é comprometido? Pergunta para o seu irmão: você é envolvido ou comprometido com Deus? Esse tema é um tema que já foi ministrado várias vezes em nossa igreja, tá bom? Olha aqui para mim já. Foi ministrado várias vezes em nossa igreja, mas eu quero trazer uma ótica diferente hoje, para que você perceba. Uma ótica diferente para que você perceba a importância de estar comprometido com o reino de Deus. Então eu quero começar com uma historinha. Um pastor foi convidado para uma igreja ministrar. Ele pegou seu avião na sua cidade e foi até a cidade destino com o objetivo de ministrar uma palavra através de uma conferência que foi convidado. Um pastor auxiliar do pastor principal da cidade foi buscá-lo no aeroporto. E ao buscá-lo no aeroporto, se cumprimentaram, se conheceram, mas estava no horário do almoço. Aí o motorista falou o seguinte para ele: olha, você está com fome? Porque a conferência só começa às 2 da tarde, agora é meio-dia e meio, vamos almoçar antes para a conferência? Ele falou: aceito o seu convite. E pararam num restaurante bom, e ao comer, ao pegar fila, era buffet, né? Pegou um pouquinho de salada, pegou um pouquinho de verdura, isso a pessoa que quer ministrar a palavra, o conferente, esqueci esse nome. E é isso aí que você fala, obrigado. Então, a pessoa que quer ministrar é alguém que está preocupado com a alimentação. Pegou lá salada, pegou pepino, pegou verdurinha, pegou uma carninha mais magra, arroz, feijão, enfim, e foi almoçar. E o pastor auxiliar também foi almoçar, e pegou um monte de coisa. Quando ele sentou, ele se assustou com o prato do pastor auxiliar, porque além de ser grande, não tinha uma verdura, não tinha uma salada. Aí ele perguntou: você não come verdura? Ah, eu não gosto. Você também não come salada? Ah, eu também não gosto. Nossa, mas isso aí pode te fazer mal. Isso aí tem um nome: você não é homem. O pastor auxiliar ficou chocado. Eu falei: como assim? Eu não sou homem. Porque homem que é comprometido com a vida, com o seu corpo, em qualquer coisa, ele não faz somente o que gosta, ele faz o que é necessário. Então, quando você escuta um negócio desse, você percebe que o necessário, muitas vezes, não está alinhado com o seu gosto. O que vai fazer você crescer, não está alinhado completamente com aquilo que é prazeroso. E isso é um conflito do ser humano e de qualquer igreja, qualquer pessoa cristã. Porque nós temos a mentalidade: se é gostoso, se é prazeroso, se eu tenho alegria nisso, eu vou continuar fazendo. Mas se não é gostoso, se não é prazeroso, eu vou parar de fazer. Mas com base em que princípio você define o que é prazeroso ou o que não é prazeroso? Se for a carne, as coisas de Deus nunca vai ser prazerosa para você. Se for o Espírito, as coisas de Deus, em alguns momentos, vai lutar contra a sua carne, mas o final sempre será prazeroso. Pergunta para o seu irmão: quem domina a sua vida, a carne ou o Espírito? Então eu quero te mostrar hoje, que o reino de Deus, só avança com pessoas comprometidas. O reino de Deus só avança com pessoas que estão envolvidas, comprometidas, não envolvidas. O envolvimento, daqui a pouco eu explico para você, tem um limite. O envolvimento tem uma parte, até um certo ponto, mas o comprometido vai até o fim. Então, a sua célula, crianças, olha aqui. Então, a sua célula só vai crescer se você for comprometido. O seu casamento, casal, só vai multiplicar, avançar, se você for comprometido com o casamento. A sua empresa, empresário, só vai multiplicar e crescer se você for comprometido com ela.
E as promessas de Deus só vão avançar na sua vida se você for comprometida com o reino de Deus. Então, uma coisa é o que você deseja, o que você gostaria. Outra coisa, o que é necessário para o cumprimento do propósito. O que é necessário para o seu avançar no casamento. Porque, vem me falar que pedir perdão quando a gente erra é gostoso, é mentira. Eu vejo o Marcos, por exemplo, Marcos erra. E vai ter que pedir perdão. Vai ter uma alegria de pedir perdão, Ingrid. Não existe isso. Você pede perdão amarrado. Faz um demônio, sai de você para sair a palavra perdão. Por quê? Você não consegue pedir perdão. Porque não é algo agradável à sua carne. Olha aqui para mim. A sua carne sempre vai resistir à palavra de Deus. A sua carne sempre não vai querer cumprir a vontade do Senhor. Mas só que quando você é envolvido com as coisas, a sua carne domina. Mas quando você decide ser comprometido, o teu espírito domina. Então você precisa perceber aquilo que você é envolvido e aquilo que você é comprometido. Então, o que é alguém envolvido? O que é alguém comprometido? De uma forma prática. Envolvimento está relacionado a você participar de algo de forma parcial. Está relacionado a você ser superficial. Eu estou no culto, mas o culto aqui é o suficiente para mim, não preciso da célula. Você está envolvido. Eu estou na célula, mas eu vou faltar de vez em quando no culto. Isso está envolvido. Eu estou casado, mas se tiver um problema, eu separo. Isso está envolvido. Eu invisto na minha empresa, mas se começar a ter dívidas, eu abro mão. Isso está envolvido. Quando você tem disposição de abrir mão, ir para um plano B ou um plano C, você está envolvido. Eu sempre falo que no meu casamento não existe plano B, só existe o plano A. E o A significa, eu estou comprometido com ela até o fim. A minha vida ministerial como pastor, não existe plano B. Se eu parar de ser pastor, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Vou ter que repensar completamente. Mas hoje eu não tenho um step, uma alternativa B, para caso eu saia de ser pastor, eu paro de ser pastor e vou ver outra coisa. Não sei. Confesso para você, eu sabia ser bancário há 5 anos atrás, gerente de banco. Hoje não sei mais. Na verdade, o mercado nem abre mais para mim. Por quê? Porque eu decidi viver o meu plano A, viver aquilo que Deus tem para mim. Então, quando você decide viver completamente, você se torna comprometido. Então, um exemplo de pessoas envolvidas na Bíblia, olha aqui para mim. Pessoas envolvidas na Bíblia é Caim, é alguém envolvido. Por quê, pastor? Porque quando ele foi sacrificar lá em Gênesis, e o seu irmão Abel foi sacrificar, Abel deu o melhor, os primeiros, os novilhos. Caim pegou o fruto da terra, o resto. Ele primeiramente satisfez a sua vontade, a sua carne, para depois oferecer ao Senhor. Por isso que foi rejeitado. Outro exemplo de pessoas envolvidas, porque era crente, tá? Caim era crente. Fala para o seu irmão, Caim era crente. Mas Saul também, ele era crente. E Saul também, como rei, se tornou alguém envolvido. Olha aqui para mim. Se tornou alguém envolvido por quê, pastor? Porque até o momento que não contrariou a vontade dele, ou mexeu com as emoções, ele estava respondendo ao Senhor. Mas no dia que o profeta Samuel falou, me aguarde, não sacrifique enquanto eu não chegar, e ele estava em guerra, e ele percebeu que a guerra estava perdendo, aí os soldados começaram a pressionar, cadê Samuel, faça o sacrifício, senão Deus não vai nos abençoar, e nessa pressão, ele decidiu ceder a sua carne, e ele sacrifica. Ao sacrificar, demonstrou que ele faltou aliança com Samuel, faltou aliança com Deus, ou seja, ele estava envolvido até o ponto que não mexesse com aquilo que ele acha importante. Mas outra pessoa, se vai se assustar, era alguém envolvido, Judas era alguém envolvido com o reino de Deus, com a igreja, ele era o tesoureiro, presta atenção, a parte mais importante ali, que é cuidar das finanças, estava na mão de Judas, e Jesus não tirou. E o tempo todo Judas roubava, porque a Bíblia fala que ele não queria a oferta para Jesus, o bálsamo, porque ele era ladrão, ele roubava. E quando ele teve a oportunidade muitas vezes de se arrepender e mudar de vida, ele não mudou.
Quando ele foi pressionado, quando ele entregou Jesus, a carne dele gritou: você traiu. Ele se sentiu muito mal com aquilo. Então quando você se sente mal e você é comprometido, o que você faz? Se arrepende, você vai pedir perdão, você vai para a cruz, você muda de atitude. Ele não, ele preferiu morrer enforcado do que ceder à pressão do comprometimento. Então pessoas comprometidas, elas vão até o fim. Fala comigo assim: pessoas comprometidas vai até o fim. Então comprometer-se é assumir, ter uma alta responsabilidade, sujeitar, se empenhar, ter uma única palavra, doar-se pela uma causa. Você tem que ser aí até o fim. Então eu quero te mostrar aqui, fala comigo, 5 características de alguém comprometido. Eu quero que você perceba a sua vida. Eu quero que você avalie o seu coração. Eu quero que você de fato se mergulhe nessa palavra comigo e fale: poxa, eu não estou comprometido a este ponto. Eu não estou comprometido nesse padrão. Amém? E a primeira característica é o quê? Todo comprometido, ele é inabalável. Fala comigo, inabalável. Sabe o que significa a palavra inabalável? A palavra significa fortemente apoiado, ou seja, tem apoio. Ele é firme, ele é fixo, ele é profundamente arraigado, enraizado. É alguém que é intocável, que não se abala com as circunstâncias, não mexe. Então, o inabalável, vou te ler um texto com você, abre para mim por favor, projeta aí, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, abre a sua Bíblia aí, por favor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo, quando falou isso, ele estava falando a respeito de como viver no reino de Deus. Ele estava explicando como que era o reino de Deus. Ele estava mostrando como que é a vida no reino de Deus. Mas para que nós vivamos e desfrutamos do reino de Deus, você precisa ter um comportamento de comprometimento aqui na terra com Deus, com a obra do Senhor, com a palavra de Deus. E aí ele fala: olha, sede firmes, sede inabaláveis, porque o seu trabalho não será vão diante do Senhor. Então, o inabalável, alguém comprometido, é alguém que não é atingido por circunstâncias. O inabalável é alguém que não deixa as emoções dominar. Eu estava vendo um vídeo ontem no YouTube, achei muito interessante, um pastor explicando sobre corpo, alma e espírito, pastor Helner. Ele desenhou o corpo de uma pessoa aqui, e na cabeça ele colocou um negócio vermelho, e no meio do corpo dele, o coração. Aqui ele colocou como espírito, e na cabeça colocou como mente. E como o diabo, ele torna você abalável. Ele vem com a seta, o dardo do inferno na mente, e se você não bloqueia esse dardo do inferno na mente, essa revelação, essa experiência toca a sua alma. E o que é tocar a sua alma? Tocar a sua alma significa mexer com a sua mente, mexer com a sua vontade e mexer com as suas emoções. Presta atenção, em Deus existe um equilíbrio. E o equilíbrio é o quê? O meu corpo, minha mente saudável, as minhas emoções controladas e as minhas vontades em Cristo. Quando você é atacado pelo diabo, a sua mente fica bagunçada. Automaticamente as suas vontades e as suas emoções se perdem completamente. E você fica bagunçado. E o que acontece? O seu corpo começa a responder à sua vontade e às suas emoções. O resultado disso é a sua carne. O resultado disso é o que é maligno dominar o seu coração. O resultado disso, o que é demoníaco tomar conta da sua vida. Mas só que quando você rejeita e você busca a presença de Deus, olha aqui para mim, e você começa a declarar a palavra, você começa a orar, você começa a vir aqui no culto, você participa do trilho do vencedor dos nossos cursos, você vai lá na sua cela e começa a ser ministrado, impõe as mãos, recebe a oração, o seu espírito, olha aqui para mim, é ativado, e ele começa a tomar todo o controle do seu corpo.
automaticamente ele toma controle das suas emoções, ele toma controle da sua vontade, e ele toma controle da sua mente. E você precisa decidir, quem vai tomar o controle da sua vida? Se é o Espírito que habita em você, ou se são os dardos do inferno. O inabalável, a pessoa que é comprometida e é inabalável, ele não deixa circunstâncias externas tocar o seu coração. Uma pessoa conversou comigo ontem e falou o seguinte: eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei que eu sou amado do Senhor, mas tem uma questão que mexe comigo. Eu estou sentindo intimidado por essa questão. Não vou falar a questão que não convém. Mas eu sei que eu vou fazer. Eu vou orar. Eu vou buscar de Deus. Porque eu estou ficando com medo. Eu estou ficando preocupado. Eu estou ficando sensível a essa situação. Resultado disso foi o quê? A pessoa foi orar. Foi clamar ao Senhor. E buscou o Senhor Jesus. Eu sou inabalável, eu estou comprometido com a tua palavra, eu estou comprometido com o meu casamento, eu estou comprometido com a minha empresa, eu estou comprometido com a minha célula, eu estou comprometido com o meu ministério, eu não abro mão disso. Então por isso, tira esse medo que não faz parte da tua vontade para a minha vida. E imediatamente o medo foi embora, de tal maneira que a pessoa conseguiu concluir toda a obra, todo o trabalho dela com excelência. Presta bem atenção no que eu estou te falando. Se você é alguém que em qualquer circunstância coloca um plano B do lado, significa que você não é comprometido. Você é alguém abalável. Você é alguém que está fora do padrão que o Senhor tem para a sua vida. Então, o inabalável, ele não é atingido por circunstâncias, mas também o inabalável não é alguém que muda de opinião. Não é alguém que muda facilmente de opinião. A palavra do Senhor fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Confessa comigo, fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem crê nisso, diga aleluia bem forte. Você crê realmente nisso? Então você está comprometido com isso. Olha aqui para mim. Então, se você crê nessa palavra, está comprometido com isso, a sua palavra é: minha casa vai ser salva em nome de Jesus. Diga amém. Mas se você é alguém que não ora, se você é alguém que não investe para a palavra de Deus, para que a sua casa seja salva, concorda comigo que o que você fala está completamente incoerente com o que você declara? Com o que você crê? Eu creio que minha casa seja salva, mas o que você fala não combina, não está alinhado. As suas atitudes não estão alinhadas. Por quê? Duas palavras. É alguém que muda de opinião. É alguém que toda hora apareceu a dificuldade, quero separar. É alguém que fala o seguinte: o pastor exortou, eu quero sair de célula, eu quero sair da liderança, eu quero sair do discipulado, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de ser confrontado. Ou seja, você falou, tem uma aliança aqui na ceia: somos corpo, assim bem ajustado, até certo limite, até certo ponto. Então alguém abalável, ele muda de opinião o tempo todo, mas o inabalável, ele tem uma palavra de Deus, e ele não abre mão até ela acontecer. Quantos são inabaláveis? Diga aleluia. O inabalável, o comprometido, ele tem raiz. Então, o exemplo claro disso, da minha vida, muitas vezes, tanto eu como minha esposa, fomos atacados na mente, quando nós éramos jovens. Nós não estávamos casados, e um ano antes de eu gostar da minha esposa, Deus tinha falado para ela que ela ia casar comigo. Eu não tinha coração para ela, confesso, não olhava para ela como esposa, mas durante muito tempo ela orou. E um dia Deus me deu em sonho a revelação que eu ia casar com ela. Eu não imaginava, foi um sonho muito real, e aconteceu na minha vida. E quando isso aconteceu, meu coração inclinou para o lado da Soraya. E nós entramos em corte. Na verdade não, foi 4 meses depois, entramos em corte. Mas nesses 4 meses antes, o que eu escutei de pessoas que a Soraya não era para mim, que eu não era para a Soraya, que ela ia acabar com o meu ministério, que ela ia destruir a minha vida, eu ia perder o propósito. Eu escutei muito disso. E quando você é inabalável, você fica com a palavra, você não muda de opinião. Você tem raiz forte, você é convicto daquilo que Deus te falou. E a ponto de ter um problema seríssimo lá, não vou abrir aqui, que não dá tempo por causa do seu horário, mas a ponto de ter um problema seríssimo de até mexer com a nossa liderança. Eu era discipulador, e era líder de célula.
e mexeram com a nossa liderança, estava questionando a nossa liderança. Chegou um ponto que eu conversei com ela, o que nós vamos fazer? Porque não querem que a gente case, mas eu tenho uma palavra de Deus, eu também tenho. E graças a Deus o pastor Wilson interviu no processo, graças a Deus, e resolveu junto conosco. E no dia do meu casamento, olha aqui para mim, a pessoa que era completamente contra, que trabalhava contra o meu casamento, ela chegou para minha esposa, pegou na mão, chorando, falou assim, me perdoe por achar que você não era uma mulher para o Alexandre. Realmente estava enganado e você é uma grande mulher de Deus. Quem participou ontem aqui do treinamento viu quanta unção, quanto poder, quanta excelência e quanto zelo. Somente mulheres de Deus, cheias do Espírito, fazem isso, comprometidas com a obra do Senhor. Então quando você olha isso, meu exemplo, por exemplo, mostra claramente que eu e ela estavam inabaláveis na questão do casamento. Te pergunto nesta manhã, você é alguém abalável? Você é alguém que tem uma promessa de Deus e abre mão fácil? Você é alguém que a promessa de Deus fala A, B ou C, fala, minha casa vai ser salva, mas quando você chega em casa está desanimado, triste, angustiado, brigando com todo mundo, significa que está faltando comprometimento com o que Deus falou na sua vida. Diga aleluia. Segundo ponto, todo comprometido, ele é fiel. Fala comigo, fiel. A palavra fiel, ela aponta para lealdade, aponta para não contrariar a confiança depositada. Ele é leal, ele é devoto. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, projeta aí para mim por favor. Dá um texto interessante sobre Paulo aos Coríntios. Olha o que está escrito aqui, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então Deus está procurando homens e mulheres fiéis, pessoas comprometidas com a palavra dele, porque quando Paulo falou sobre isso, Paulo está falando da importância de pregar o evangelho com fidelidade, não abrir mão do princípio, não abrir mão da palavra, não abrir mão dos preceitos, não abrir mão do que o Senhor deixou como ensino para nós. Então o fiel, ele é completamente leal a quem Deus colocou na sua vida. Quantos de nós confiamos plenamente no Senhor? Diga aleluia, levanta sua mão assim, eu creio no meu Deus. Deus erra? Não erra. E por que você toda hora acha que Deus errou no seu casamento? Porque toda hora você acha que Deus errou na liderança da sua célula, que você não deveria andar com esse líder, não deveria andar com esse discipulador, não deveria andar com esse pastor. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Nem sei porque eu sou crente ainda. Porque você não confia que as pessoas... Eu aprendi isso recentemente, faz alguns anos, poucos anos, irmãos. Eu aprendi o seguinte, que tudo que vem até mim, ou é teste de Deus para que eu seja aprovado, ou é bênção de Deus para que eu cresça. Tanto do teste como a bênção é para o meu crescimento. Então, vamos imaginar, Deus me mandou para Itaquera. Eu não pedi Itaquera. Eu não imaginava que eu vim para Itaquera. Na verdade, nem conhecia a região de Itaquera. O máximo que eu conhecia era a Penha. Eu achava que a Zona Leste acabava ali. Depois fui conhecer. Tem cidade Tiradentes, Itaim, vem para dentro mais. E quando isso aconteceu, eu não resisti no meu coração. E o pastor Wilson falou assim, você vai para Itaquera, Alexandre. Eu falei, amém, pastor, vou para lá. Não conhecia, não pisei aqui, peguei o carro, vim aqui conhecer Itaquera. Quando cheguei em Tatuapé, deve estar pertinho. Quando eu olhei para o Waze, mais meia hora, eu falei, rapaz, onde é isso? Misericórdia. Eu morava na região da Lapa, lá Zona Oeste, quase Osasco. Então ficamos assim impactados com isso. Por quê? Porque é muito longe, não conhecia. Eu poderia falar, pastor, eu não conheço a região. Eu não conheço ninguém lá. Só conheci o pastor Elner, de vista, assim, muito pouco. E não conheço mais ninguém lá. Como você lá? Como você pastor lá? Como eu vou casar com a fulana de tal? Como eu vou para a empresa tal? Porque se o Senhor mostrou, se o Senhor te deu a pessoa que está do seu lado, é porque ela tem algo para investir na sua vida e transformar a sua história. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer que Deus te deu pessoas para que você seja fiel. Presta atenção, na medida que você é fiel, você recebe fidelidade. Na medida que você é infiel, você também recebe traição. Não tem como. Você vai desfrutar do fruto que você planta. O que você investe nas pessoas? Como você investe no seu casamento?
Como você quer que o seu filho, a sua filha tenha um casamento lindo, se você não é referência de pai e de mãe, de casal dentro de casa? Como você quer que o seu filho e sua filha seja cheio do Espírito, se você não é referência, não é fiel às palavras do Senhor? Você é envolvido, você não é comprometido. E hoje Deus quer mudar a sua história, porque Deus procura homens de confiança. O fiel, ele é confiante. Ele fala, o pastor Elner, ele vai guardar em oração. Se eu delegar uma função pastoral, ele vai fazer com excelência. Ele vai fazer além do que foi pedido. E quem não gosta disso? Quem não gosta de, quando você delega uma tarefa, delega uma função, delega uma missão, a pessoa que foi delegada faz o que você pediu e foi muito além. Isso brilha os olhos de qualquer pessoa. Imagine você com Deus. Deus quer que você seja filho amado e que prega o Evangelho. Aí você, com o instrumento de Deus, ganha toda a cidade líder para Jesus. Deus quer que você ame sua esposa e o honre. Mas além de honrar, você serve, você dá o melhor. Deus procura homens fiéis, de confiança. Eu vou te falar algo muito importante que o Espírito Santo vem falando aqui. Sabe por que Deus não delega mais responsabilidade e autoridade para você? É porque você não é digno de confiança diante de Deus. É forte isso, mas é verdade. Eu não vou entregar na mão do Anthony a responsabilidade de liderar uma célula, porque ele não tem idade. Deus não é doido. Se a sua idade espiritual é de uma criança de 2 anos, Ele não vai delegar coisas maiores para você. Isso serve tanto no natural como no espiritual. Mas pastor, o ímpio prospera. Você quer comparar a prosperidade eterna com qualquer prosperidade dessa terra? Não existe. O mais rico é o cara mais miserável no reino de Deus. Você pode ser humilde, simples, morar de aluguel, não tem nem carro, não tem nem o que comer direito, mas se você serve ao Senhor, você é mais próspero, mais abençoado do que qualquer rico dessa terra que não conhece o Senhor. Você precisa valorizar o Deus que você tem, porque a sua mansão celestial aqui não é nessa terra, é lá no céu. E você vive segundo o seu comprometimento com Deus. Eu não acredito, irmãos, num Deus que quer que você viva a vida toda miserável. Eu não acredito num Deus assim. Eu não acredito que Deus a cada ano não quer aumentar seu salário, não quer dar um carro para você, ou dar uma casa, melhorar de emprego. Sabe por que Deus quer fazer isso? Porque vai ser testemunho para outros acreditem em Deus. Mas se não está acontecendo na sua vida, me perdoe de ser sincero, está faltando comprometimento seu com Deus. Está faltando você viver uma vida com Deus. Sabe por que você vive estressado, angustiado, tomando remédio de depressão? Porque está faltando você ter experiências gloriosas com o Senhor, se comprometer. Eu lembro que minha esposa ficou doente, já falei isso várias vezes, mas o Senhor está me pedindo para falar. Ela ficou doente de depressão pós-parto, e o médico ficou doido assim, vou dar um tarja preta para ela, um negócio doido, que ela ia dormir 24 horas. Ela falou, você não aceito isso na minha vida. Eu falei, também não aceito. Eu entrei no jejum eterno. Eu falei, Deus, eu vou ser fiel ao meu casamento. Se o Senhor me deu minha esposa, não é para ser uma esposa doente. Eu declaro em nome de Jesus, ela vai ser curada. Eu fiquei 70 dias de jejum por ela. 70. Enquanto eu não visse a minha esposa completamente curada, eu não ia abrir mão desse jejum. Eu estava disposto a viver 10, 20, 30 anos da minha vida de jejum, até vê-la curada. Porque isso é fidelidade ao casamento. Se Deus me deu a palavra que eu seria pastor, faz sentido eu ter uma mulher doente? Não faz sentido. Então, se você está vivendo algo que não faz sentido com o que Deus falou, o problema não é Deus. O problema é a nossa fidelidade. O problema é o nosso comportamento, nosso posicionamento perante o Senhor. O fiel faz todas a sua vontade, o fiel faz todos a sua volta respeitá-lo, pois quando fala, não retrocede. Eu posso falar qualquer coisa para o pastor Helder, vamos fazer tal coisa? Se ele falar sim, eu posso descansar. Ele não vai retroceder. Eu falo para minha esposa, eu vou cuidar de você até o resto da minha vida, eu nunca vou te abandonar. E ela acredita piamente nisso. E por quê? Porque eu sou alguém fiel. Eu sou fiel aos princípios. Eu sou muito mais fiel a Deus do que a ela. Presta atenção. A sua fidelidade a Deus vai trazer confiança. As pessoas vão confiar em você. Se você não é fiel a um Deus que deu a vida, como você ser fiel ao homem que você
sempre faz besteira. Você precisa hoje decidir ser um fiel ao Senhor. Deixa eu correr aqui para o nosso tempo. Fala para o seu irmão, seja fiel. Na Bíblia, tem um exemplo claro de Davi e Saul. Ser fiel com alguém que é legal, é muito bom. Ser fiel ao pastor Elner, ao pastor Cristian, é muito fácil. São homens íntegros, homens de palavras de Deus. Mas é para ser fiel lá com o seu patrão, ser fiel com sua esposa, ser fiel ao seu líder de célula que tem muitas falhas. E eu acredito nisso. Ser fiel aonde Deus te colocou. Sabe por quê? Porque Davi foi fiel a Saul. Quero repetir isso. Pastor, quem que é Saul? Saul foi o rei de Israel. Aí depois de um tempo ele perdeu o reinado por causa que desobedeceu a Deus. E Deus mandou Samuel ungir Davi. Ao ungir Davi, Davi era rei de Israel, mas o primeiro rei, que é Saul, ele não morreu. Muitos na posição de Davi falam o seguinte: vamos matar Saul e eu vou assumir o trono. Porque afinal, Deus me ungiu como rei. Mas sendo fiel à autoridade que Deus tinha levantado em Israel, ele serviu Saul. Mas chegou um certo ponto que Saul teve inveja, começou a persegui-lo, querer matá-lo. Aí está a oportunidade de Davi matar Saul. Ele não matou. O tempo todo Davi foi fiel a Saul, até o dia da morte. Quem matou Saul não foi Davi, foi na guerra. Quando ele descobriu quem matou Saul, Davi matou esse cara. Como você levanta a espada contra o ungido de Deus? E a Bíblia fala que Davi rasgou suas vestes e chorou de tristeza da morte de Saul. Presta atenção, Saul durante anos perseguiu Davi. Davi teve que sair de Israel, foi lá para Ziclag, foi lá para os filisteus, morou em volta de Israel, para não ser morto por Saul. E no final, ainda ele chora por Saul. Sabe por que ele chorou? Porque foi um ungido de Deus que foi levantado e que morreu. Você não é fiel às pessoas pelo que elas são. Você é fiel às pessoas pelo que Deus é na sua vida. Quando você entender isso, a sua vida muda. O céu se abre sobre a sua vida. Amém, irmãos? Todo comprometido, ponto 3. Ele não abandona em tempos difíceis. Fala comigo. Olha para o seu irmão assim, não te abandona. Fala assim, não sou Rexona não, mas não te abandona. Amém? Comercial, não tem? Rexona, né? Rexona? É isso? Não é o Axe não, né? Axe abandona. Axe abandona. Rexona não. Ponto 3. Todo comprometido não abandona em tempos difíceis. Abre para mim Ruth capítulo 1, verso 16. Ruth capítulo 1, verso 16. Parabéns às crianças, é isso aí. É isso aí, ó. Tem a recompensa aqui no final, ó. Certo, quietinho. Ruth capítulo 1, verso 16, está escrito o seguinte: disse porém Ruth, agora não fala mais não. Disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que aconteceu nessa história? Ruth era casado com um dos filhos da sua sogra, essa mulher. Ela falou essa frase para a sogra dela. Ela tinha 2 filhos. E os 2 filhos morreram. E as noras ficaram sem, ela não tinha mais filhos. Ficou sem marido, ficaram viúvas. E a sogra de Ruth falou o seguinte para elas: olha, você e a fulana podem ir embora, vão fazer a sua vida, porque meus filhos morreram, eu não tenho mais filho para dar para vocês. Então vocês não podem, são muito novas para continuar solteiras, viúvas. Vai e Deus vai abençoar vocês. Aí Ruth fala exatamente isso. Eu casei com seu filho, mas eu casei com você também. Aonde fores eu irei, aonde você pousar eu vou pousar, o teu Deus será meu Deus. Presta atenção. Servir alguma pessoa em tempos de abundância é muito fácil. Andar com Clodoaldo, que é cheio do dinheiro, é muito fácil. Que ele te abençoa, ele te prospera. Agora, num tempo difícil do Clodoaldo, quem vai estar do lado dele? Somente aqueles que são comprometidos.
Eu lembro que durante muito tempo passamos dificuldades no Morro Doce, na minha primeira igreja, e tinha pessoas muito fiéis lá, muito fiéis que não abandonavam, de jeito nenhum. As pessoas, eu me sentia como Davi e essas pessoas, os 40 valentes. Não abandonavam, não deixavam a gente de jeito nenhum, não deixava de servir a gente, não deixava a gente desanimar de jeito nenhum. Pessoas comprometidas. Amém? Então, ser comprometido em tempos de abundância é fácil, o problema é difícil, um tempo difícil. Só não abandona quem tem uma palavra de Deus e quem não anda por sentimentos. Não abandona não abandonar é abrir mão da sua vontade, do seu sonho natural, para que você viva o sonho do corpo de Cristo. Eu sempre falo algo, entre o Marcos e a igreja, eu sou pela igreja. Entre o pastor Elner e a igreja, eu sou pela igreja. A minha vontade, a vontade do pastor Elner e a minha vontade própria, não pode ser maior do que o corpo. É por isso que a sua vontade no casamento não pode ser maior que o casamento. É por isso que a sua vontade com seus filhos não pode ser maior que a família. O problema dos casamentos, o problema das famílias, o problema das células, o problema do crescimento é que sempre a sua vontade tem que ser maior do que o corpo, entende? Estava falando com o pastor Elner ontem sobre famílias. E eu sou alguém que anula o tempo todo a minha vontade. Eu sou alguém que anula o tempo todo os meus pensamentos, desde que não conflita com a palavra de Deus, desde que não mexe com o compromisso que eu tenho com o Senhor. Eu abro mão pelo bem da igreja, eu abro mão pelo bem do corpo, eu abro mão pelo bem da Soraya e dos meus filhos, eu abro mão pelo bem da vida do Senhor manifesto na igreja. Quantas vezes eu tive vontade de não vir para o culto, mas eu abri mão por causa dos irmãos. Quantas vezes eu tive vontade de brigar com a esposa, mas abri mão por causa da família. Quantas vezes eu tive vontade de dar uma surra grande dos meus filhos, mas abri mão por causa da família. Quantas vezes eu tive vontade de pedir as contas do emprego, mas eu abri mão por causa do salário que sustenta a minha família, que abençoa a igreja. Presta atenção, quando você abre mão pelo corpo, você demonstra que em tempos difíceis, você continua sendo comprometido. Agora, se você é alguém que abre mão facilmente, significa que você não é comprometido, você está envolvido. Precisa hoje decidir, irmãos, em nome de Jesus, ser alguém comprometido com o corpo de Cristo. Se é alguém comprometido com o seu casamento, se é alguém comprometido com a prosperidade que Deus te deu. Esse comprometimento que vai definir o seu futuro. Se você for alguém raso nesses relacionamentos, em profundidade, o resultado é destruição, é tristeza, é angústia sua. Então, um exemplo disso, já falei, que abrir mão de muitas coisas. Vamos lá, avançar por causa do tempo. 4, todo comprometido, ele entrega a vida. Fala comigo, o comprometido, ele entrega a sua vida. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Presta atenção nisso aqui. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até onde? Até a morte, e a morte de cruz. Para quem é comprometido, a vida é mais valiosa, é mais importante. A vida com propósito, com Deus, é muito mais importante de qualquer outra coisa. Quando eu falo vida com Deus, não estou falando dos seus prazeres, não estou falando da sua vontade. O propósito do Senhor, a vontade do Senhor é muito mais importante que qualquer outra coisa nessa terra. Então, se entre o meu prazer e a salvação do meu casamento, é a salvação do meu casamento. Entre o meu prazer, o meu ego e a multiplicação da célula, é a multiplicação da célula. Terça-feira eu estava com líderes e muitos líderes faltaram. Eu gostaria depois que você me falasse por que você faltou. Porque você, líder, tem que estar aqui comigo na terça-feira. É para estar, não tem escolha. E se não vir, precisa me falar. E eu falei para os irmãos, sabe por que a célula não multiplica? A célula não multiplica porque não existe comprometimento com oração. Perguntei, quantos fizeram oração, um jejum no último mês pela célula? 2 ou 3 levantaram a mão. 2 ou 3 levantaram a mão. Por que disso?
Porque falta comprometimento, entender que aquilo é a sua vida, é o propósito de Deus. O seu prazer, o seu descanso não pode ser maior que isso. Amém, irmãos? Então, exemplo, fazer o trilho do vencedor deveria ser uma prioridade para você. Sabe por quê? Porque a sua vida, ficar sentado no sofá, em frente a uma televisão, não vai acrescentar nada na sua vida. Não vai mudar nada na sua vida. Pessoas reclamaram para mim, pastor, tem muita coisa na igreja. Tem nada, querido. Você fica gastando muito tempo na sua casa, fazendo nada. E o tempo de família, envolva a sua família na igreja. Envolva a sua família na célula. Envolva a sua família na comunhão. Não existe igreja e família. A igreja e família está tudo junto e misturado. Quando você envolve dessa forma, irmão, nada é impossível. Nada é impossível. Desde pequenos, meus filhos são envolvidos em tudo na igreja. Em tudo. Vai ter comunhão com os irmãos. Comunhão na cela. E o nosso tempo junto. Nós temos o tempo junto. Toda semana, uma vez por semana. E nas nossas férias, nós viajamos sozinhos. Mas presta atenção. Não existe Alexandre Soraya e filhos sem igreja. O motivo da nossa existência se chama Cristo Jesus e o seu corpo. Sabe por quê? Foi aqui que eu conheci ela. Foi aqui que Deus me deu ela. E como eu tenho coragem de tirar daqui aquilo que Deus me deu. Eu queria que você hoje entendesse isso. A sua vida é mais importante. Vamos ter semana que vem o Afiano Machado. Eu espero que todos os irmãos, sem exceção, venham participar. Venham aprender o que é célula. Porque isso é comprometimento com um propósito. A sua vida não pode ser maior que o propósito. Os seus desejos carnais vão ficar na terra. É o propósito que você vai levar para a eternidade. Nós falamos do reino de Deus no último jejum. A sua inscrição na conferência também é importante. É você abrir mão da sua vida e entregar ao Senhor Jesus. Visitar os seus irmãos da célula é importante. É fundamental. É você abrir mão da sua vida por causa de um propósito. Você discipular pessoas é fundamental. Porque isso mata a sua vida, mata o seu eu e estabelece o reino de Deus. E por último, todo comprometido é resolvido no coração. Fala comigo assim, todo comprometido é resolvido no coração. João capítulo 11, verso 8, diz o seguinte: disseram-lhe os discípulos, mestre, verso 8 primeiro. Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Isso aqui é o momento que Lázaro morreu. E Jesus sabe que Lázaro precisava ser ressuscitado. Ele estava dormindo, na verdade. O povo achou que estava morto. Enterraram ele, dormindo no Senhor. E Jesus fala, vamos voltar para lá. Aí os discípulos, mas eles queriam te apedrejar. Você é doido, Jesus? Você vai voltar lá para quê? E aí Tomé, o discípulo incrédulo, olha o que ele fala, verso 16, por favor. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós, para morrermos com ele. Uau! Então nesse contexto, Jesus estava nessa situação de Lázaro, e ele falou, poxa, vamos voltar. E os discípulos com medo, alguém que estava com medo, alguém que não estava resolvido no coração, não conhecia Jesus, parecia, estava com medo de morrer. Tomé fala, não, para com isso, nós vamos lá. Nós seja resolvidos de coração. Jesus fez tantos milagres, se Jesus está mandando a gente ir para lá, vai lá com o coração resolvido. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Quando o discipulador fala assim, irmãos, nós vamos andar dessa forma. Tá bom. Fazer o quê, né? O discipulador mandou. Quando o pastor fala assim, vamos fazer dessa forma, você fala, tá bom, mas no coração fechado. Coração não resolvido. Coração não alinhado. Sua esposa dá uma direção, você faz, mulher, mas com o coração todo contrariado. Ou vice-versa, você faz, homem, com o coração todo contrariado. Isso não é resultado de comprometimento. Isso aí é uma falsa aliança. Isso é um falso comprometimento. Porque o comprometimento, quem é comprometido, ele aceita a exortação em paz. Eu conheço o pastor Elner, se eu exortar ele em alguma coisa, ele vai ficar em paz. Se eu exortar o pastor em Cristo, vai ficar em paz. No dia seguinte, a gente está tomando café normal. Mas se o seu líder de célula exortar você em alguma atitude carnal sua, como você fica? Se o seu discipulador te exortar, líder, em uma questão pontual da sua vida, como você fica? Porque se ele está exortando, segundo a palavra, você deveria ficar muito feliz.
mas só que você prefere satisfazer a carne do que aceitar a exortação de Deus? Quem é comprometido, ele aceita a direção em paz. Quem é comprometido, questiona, pode questionar o seu líder, pode questionar o seu marido, pode questionar o seu chefe, para querer entender, não para querer convencer e mudar a atitude. Sabe o que as pessoas questionam? Elas questionam porque querem mudar as pessoas, não querem entender o princípio. Eu quero fazer algo como pastor da igreja, quero fazer algo. O pastor Elton pergunta, pastor, não entendi, por que disso? O coração do pastor Elton, conhecendo bem, ele quer entender o princípio para que ele vá em paz. Mas tem outros, por exemplo, no caso da nossa equipe lá não tem isso, mas tem outros assim, pastor, por que disso? Por que não pode ser assim, assim, assado? O que ele está querendo dizer? O que você está falando está erradíssimo, tem que ser do meu jeito, porque o meu jeito é melhor que o seu. Isso é uma atitude de alguém que não tem comprometimento, que não honra a sua liderança, porque quer mudar, não quer nem entender, não quer nem estar no princípio. E eu falei algo para o pastor Wilson, falo para todos os pastores, se um dia o presbitério fechar algo aqui, os três falam assim para mim, pastor Alexandre, tem que ser assim. Eu volto vencido, por mais que sou pastor da igreja, mas os meus pastores estão junto comigo e falam que tem que ser assim. Eu mudo de opinião rapidamente, eu sou pelo presbitério, eu sou pelo corpo, entende? A minha vontade não pode passar por cima do corpo. Mas só que você não avança, você não cresce nas áreas da sua vida, porque o tempo todo é conflito no seu casamento, conflito com o seu chefe, conflito com os seus amigos, conflito na sua cela, conflito no seu discipulado, o tempo todo. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Então, seja alguém comprometido, sim, mas com o coração resolvido. Eu quero terminar com você, essa manhã, perguntando qual o nível de comprometimento você tem com o corpo de Cristo, com a sua família, com o seu propósito. Eu tenho comprometimento 1000 com a minha família. Posso falar algo de coração? Posso ser sincero aqui, irmãos? Posso ser sincero com você? Levanta a mão. Quem pode ser sincero? A grande maioria falou que sim, então eu vou falar. Se você tivesse comprometimento 1000 com a sua família, você não deixaria ela fora do corpo de Cristo nunca. Porque o maior presente que você pode dar para a sua família se chama Jesus. E se você é alguém que valoriza mais as outras coisas do mundo do que o corpo de Cristo, você não tem comprometimento. Você tem comprometimento com a sua carne, com a sua vontade, com o seu desejo. Não venha me falar que está comprometido com Cristo, que você não está. Não existe Cristo sem igreja. Não existe igreja sem Cristo. Não existe você querer relacionar comigo, Alexandre, e querer afastar Soraya e os meus filhos. Para se relacionar comigo, Alexandre, tem que se relacionar com a Soraya. Não adianta comprometimento comigo, Alexandre, se não quer se comprometer com a Soraya e com os meus filhos. É a minha família. Não adianta você falar que tem comprometimento com Deus, se você rejeita o corpo de Cristo. Minha pergunta nessa noite é: você é comprometido ou você é envolvido? O envolvido está aqui até certo ponto. Quais são os níveis do envolvido? Os níveis do envolvido é o seguinte: ele é limitado. Um exemplo na Bíblia, o jovem rico. O jovem rico foi limitado. É alguém que amava Jesus, sério mesmo. Ele amava muito Jesus. Ele amava Deus, ele guardava os princípios. Mas quando falou de tocar nos bens dele, ele ficou triste. Ele recuou. Não é alguém comprometido, é envolvido até não mexer naquilo que é importante para mim. Mas tem aqueles que são profundos, tem aqueles que são entregues, são os discípulos. Pedro morreu depois dos 70 anos de idade. Jesus morreu, ele ficou mais algumas décadas pregando o evangelho. E quando foi preso, foi ser morto, e falou o seguinte: não me matem como morreu o meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Com mais de 70 anos ele falou isso. Com mais de 70 anos ele falou: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Alguém completamente comprometido. E lembre-se que Pedro é alguém impulsivo, rebelde, negou Jesus 3 vezes, mas teve o coração de mudar o seu comportamento, parar da vida envolvida e ser completamente comprometido, a ponto da própria vida para o Senhor. Eu quero terminar com o nível raso. Gênesis capítulo 32, verso 22 fala o seguinte: levantou-se naquela mesma noite Jacó,
tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Nesse caso, Jacó já fazia mais de 20 anos que tinha saído da casa dele. Jacó era um mentiroso, era um enganador. Jacó era alguém que o tempo todo queria enganar todo mundo, porque ele queria somente estar envolvido com as pessoas até o ponto que beneficia ele. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, ele enganou a mãe, ele enganou o tio, ele enganou todo mundo. Existe uma conta, um jurinho natural da carne, que um dia vai ser pago por você e por mim. E esse jurinho se chama o quê? Consequência de uma vida sem compromisso. E esse jurinho aconteceu depois de 20 anos. Jacó queria voltar para casa, mandou um mensageiro para o seu irmão, e o seu irmão falou o seguinte: estou indo te encontrar aí no deserto, me espera aí, Jacó. 20 anos se passaram, mas se preocupe não, estou indo com 400 homens de guerra, eu vou dar um abraço em você. Ele ia matar o Jacó. Aí Jacó, desesperado, com a sua família, com todo mundo, o que eu faço? Aí ele vai, leva a sua família, nesse texto, passa o val de Jaboque e vai lutar com o anjo. A palavra val significa lugar raso. Nos rios antigamente, as pessoas atravessavam os rios no lugar mais alto da terra e baixo de água, para eles continuarem passando, continuarem andando. Então, Jacó passou pelo lugar raso, e ele foi lutar com o anjo. E aí o texto me ensinou algo muito importante que o Senhor falou no meu coração. Só vive dificuldades e grandes lutas com a carne aquele que vive passando por lugares rasos. Falei, pastor Elner agora ali, falando com o Senhor, ele falou comigo, o Senhor falou comigo: pastor, eu não entendo que Deus queria lutar com Jacó. Eu não entendo que Deus queria marcar a coxa de Jacó. Foi necessário porque durante a vida toda de Jacó, ele foi raso com o seu comprometimento com Deus. E como ele foi raso, Deus precisou fazer algo muito radical, a ponto de deslocar a coxa dele e ele ser manco, e parar de correr na frente de Deus, e correr atrás do Senhor. Tanto que nesse dia o nome dele sai de Jacó, enganador, para Israel, príncipe de Deus. Uau, é linda história. Mas será que ele não poderia ser príncipe de Deus sem lutar com Deus? Eu te pergunto, você precisa ir passar o val de Jaboque para lutar com Deus, para você mudar de vida? Ou porque você não escuta uma palavra dessa e se posiciona nesta noite, fala assim: essa manhã eu vou mudar de vida a partir de hoje, eu vou me comprometer com a minha família, eu vou me comprometer com o Senhor, eu vou me comprometer com a minha cela, eu vou fazer os cursos da igreja, eu vou viver igreja com meus irmãos, porque é isso que vai fazer eu ser transformado. Eu quero desafiar você nesta manhã a mudar de vida, a sair desse ambiente raso, porque lá na frente vai ser cobrado. Lá na frente vai ser cobrado. Vai ser cobrado, e pode ser aí em vida, vai ser cobrado. E se você está tendo um ensino de ser comprometido, viver algo poderoso, irmãos, eu sou completamente comprometido com a igreja. Não é porque eu sou pastor não, desde os meus 9 anos de idade. Eu nunca desviei, eu nunca bebi uma cachaça, eu nunca fui para uma boate, nunca fiz isso na minha vida. Não é porque eu sou bom não, porque eu tinha um pai bêbado, um pai que morreu com cirrose. Eu tive um irmão adúltero que morreu com 3 tiros na cabeça. É porque eu decidi ser comprometido com o Senhor. Eu decidi viver minha vida com o Senhor. Olha a família linda que eu tenho. Olha os meus filhos como são abençoados. Olha a prosperidade da minha vida. Olha onde Deus está me colocando como pastor. Não é porque eu sou bonzinho, é porque Deus procura homens e mulheres comprometidos, apaixonados pela glória dEle. E você precisa ser esse. Você não precisa passar pelo val de Jaboque. Você não precisa passar pelo val de Jaboque e ter uma luta diária com Deus, a ponto de Ele te massacrar, para você entender que você é dele. Você pode ser alguém completamente entregue ao Senhor e falar assim: eu estou comprometido a Ti. Levanta só, vamos ficar de pé neste momento. Eu pensei em fazer um apelo. E o apelo seria o seguinte: aqueles que querem se comprometer,
e viver uma vida intensa com Deus, vem à frente. Mas eu não vou fazer isso não, porque eu impor as mãos não vai fazer você mais comprometido ou menos comprometido. Mas se você tomar essa ceia, falando para Jesus: eu quero mudar a minha vida, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu não quero passar pelo Val de Jaboque, eu quero viver algo intenso agora, eu quero viver todos os dias experiências com o Senhor Jesus. A ceia representa isso, a anulação do seu eu para o estabelecer da vontade do Senhor, a anulação da sua carne para o estabelecer da vontade do Senhor. Você é comprometido ou você está envolvido com o reino de Deus? Você decide nessa manhã. Levanta o seu cálice. Em Coríntios fala aqui, assim como Paulo recebeu do Senhor, ele nos ensina que na noite que Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente modo, ele pegou o cálice da nova aliança e falou o seguinte: esse é o cálice